Olá, o Conexão Poder está no ar. Nosso entrevistado hoje é o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta. Muito bem-vindo ao Conexão Poder. Fazia tempo que o senhor não vinha a essa casa. A essa casa eu nunca tinha visto. Fui no outro endereço e é uma honra para mim estar aqui e conversar com você, Márcia, e com a Ana também. Prazer falar com vocês. Pivetta, a gente tem acompanhado aí essas duas gestões, né, que estão à frente aí, o senhor e o governador Mauro Mendes. A gente já vê, né, que estamos aí caminhando para o final da segunda gestão. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do saldo, do que vocês conseguiram efetuar e o que vocês ainda não conseguiram conforme o planejado. Bom, todos sabem que o estado de Mato Grosso, em 2019, quando nós iniciamos o governo, tinha muitos problemas estruturais, a questão fiscal comprometida, o estado não pagava, não honrava seus compromissos, atrasava salário, atrasava repasse para os municípios. E nós iniciamos organizando as contas, né? Organizamos as contas. 2019, 2020 foram anos difíceis, né? Extremamente difíceis, mas a partir de 2021 nós começamos a investir, começamos a sobrar recurso para investimento. Eu sempre cito que esse foi um movimento de devolução do Estado para a sociedade, que o Estado tinha sido capturado. Ele consumia tudo que arrecadava dentro de si mesmo e não devolvia nada para a sociedade em benefício. E nós iniciamos esse ciclo de investimentos, que desde então quase 20% de todas as receitas são investidas nas prioridades que o Estado tem, tanto na parte rodoviária, como nas escolas, na educação, na saúde, construindo hospitais. O Mato Grosso vive um momento de estruturação, de investimentos na infraestrutura, porque o Estado não tinha as coisas. Então nós estamos construindo o que é preciso para ter um serviço melhor e para que a sociedade mato-grossense se beneficie do Estado diretamente. Governador, nós entrevistando prefeitos, eles apontam muito crescimento em relação à logística, que hoje a gente tem uma outra realidade se comparado anteriormente. Porém, existe o desafio do armazenamento de grãos. Está no radar? A logística para a nossa safra é sempre além do que a gente imagina, porque o Mato Grosso vem num crescimento vertiginoso da área plantada e também da produtividade. Então, o que nós fizemos nesse tempo? Nós levamos rodovias onde não tinha, onde tinha pastagens degradadas, regiões menos desenvolvidas, para que essas regiões pudessem ter sido isso, e foram transformadas em agricultura. Nós saímos de uma produção de 60 milhões de toneladas lá em 2018 para 105 milhões de toneladas esse ano. Isso exigiu bastante investimento em infraestrutura. A armazenagem é um problema, né? Mas a armazenagem, os bancos oficiais, tem programas do BNDES que financia, e geralmente a armazenagem é coisa da iniciativa privada, né? Nós queremos apoiar, inclusive tivemos uma reunião com o Banco Interamericano de Desenvolvimento há poucos dias, uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Eu e o secretário Rogério Gallo fizemos uma reunião com o presidente, que uma das demandas que nós somos deficitários é na infraestrutura ainda e na armazenagem. O BID se interessou em financiar e agora nós estamos aguardando a vinda dos técnicos para cá para nós organizar, né, um plano para o plantio de 500 mil hectares de florestas. Nós queremos fazer isso com pequenos produtores, suas cooperativas ou suas associações. Nós vamos precisar de 500 mil novos hectares de floresta, porque as usinas, as indústrias que estão se instalando no Mato Grosso demandam muito biomassa, e como nós temos um compromisso de eliminar ou de zerar as emissões até 2035, a biomassa é uma maneira de capturar, de sequestrar carbono, e nós vamos poder
levar essa oportunidade para os pequenos agricultores também, através do financiamento que nós estamos pleiteando com o BID. Então, Mato Grosso consegue equilibrar esse desenvolvimento econômico com o meio ambiente? Consegue equilibrar a nossa economia sustentável. Nós ocupamos apenas 13 milhões de hectares, nós temos 93 milhões de hectares, o Estado tem. Ocupamos com a agricultura apenas 13 milhões, um pouco mais de 10% da nossa área. E nós temos 60% de todas as florestas, floresta, pantanal, cerrado, 60% está preservado. Isso mostra que nós somos bom em produção e bom em conservação também. Falando um pouquinho de política agora, vice-governador, o senhor comentou esses dias que se preparou a vida toda para que seja candidato ao governo do estado, mas nunca chegou a cobrar o governador Mauro Mendes para que ele deixasse o cargo para que o senhor assumisse. Como é que tem sido esse entendimento entre vocês dois sobre a sua candidatura? Olha, a minha relação com o Mauro, ela é duradoura. Nós nos conhecemos em 2008, quando ele foi candidato a prefeito em Cuiabá, a primeira vez. Desde então, eu sempre estive do lado dele, acredito muito nele. 2010, disputamos a eleição, essa mesma dobradinha. Na época, a sociedade não nos quis, enfim, elegeu outro. Em 2018, nós nos encontramos de novo. Ele já tinha sido prefeito de Cuiabá, eu prefeito lá de Lucas do Rio Verde. E ele me convidou para ser vice, para ajudar a governar, né? E quando ele me falou que era para ajudar a governar, eu aceitei porque eu gosto muito de trabalhar, gosto de resultado, eu gosto de produzir. E ele me deu essa oportunidade e acho que nesses 7 anos, quase 7 anos que nós estamos juntos aí, foi produzido muito resultado e boa parte disso eu estive junto, participei de muita coisa, de muitas ações importantes, estratégicas, como a BR-163, as rodovias que nós fizemos até agora, quase 6 mil quilômetros de rodovias entregues, eu participei muito disso, definição de prioridade, etc. Nós planejamos o Estado e estamos executando o maior programa de infraestrutura da história do Mato Grosso. Hoje é o maior programa do Brasil na área de infraestrutura, sem dúvida nenhuma. Sendo apontado até mesmo, né, o ex-governador João Dória, em evento internacional, trouxe Mato Grosso como um exemplo para o mundo. E isso reforça e valida esse trabalho em dupla? Sem dúvida. Existe muito interesse em que nós não tenhamos sucesso no nosso empreendimento, que é produzir grãos em escala. E a vocação que nós temos é agora avançar no segundo ciclo econômico, que é a industrialização. Transformar esse grande volume de grãos, que in natura vale muito pouco, em produtos de valor agregado que vai deixar renda em todas as cidades do interior, gerar novos empregos e desenvolver verdadeiramente o Estado. Estado nenhum e país nenhum se desenvolve exportando matérias-primas. Nós precisamos cada vez mais agregar valor, verticalizar a nossa produção. E isso está acontecendo muito rapidamente. Esse ciclo já se iniciou e agora está tomando escala. Eu acredito que Mato Grosso, muito em breve, vai ser um estado com o dobro do PIB que nós temos hoje, com muito mais oportunidades, empregos melhores, né? Aí tem um desafio do Estado, junto com os municípios e a iniciativa privada também, qualificar essa mão de obra, porque cada vez mais as novas tecnologias vão exigindo mão de obra mais qualificada, e nós estamos nesse esforço, tocando todas essas frentes, e isso demanda muita energia, muito trabalho. Falando da BR-163, o que significa, o que vai significar, o que se transforma em Mato Grosso com a conclusão dessa duplicação? Porque é o nosso principal corredor ali de escoamento das safras, né? Bom, a primeira coisa é que nós vamos poupar muitas vidas dos nossos irmãos mato-grossenses que transitam por essa rodovia. Segundo, que ela é a principal artéria que irriga
todo praticamente o estado de Mato Grosso, né? De sul a norte, de leste a oeste. Por ela sai hoje 60% da produção do estado de Mato Grosso. Cerca de 20% do superávit das exportações brasileiras passam pela 163. Então, essa rodovia tem uma importância estratégica e, para nós, ela implica diretamente na vida dos nossos mato-grossenses. O frete vai ficar mais barato, evidentemente, com a melhor qualidade da rodovia, mas quem anda de ônibus numa rodovia bem feita e duplicada é muito mais confortável do que andar numa estrada de chão. De alguma maneira vai beneficiar todo mundo, né? E nós assumimos essa responsabilidade que era do governo federal, porque já estava provado que o governo federal não ia tomar iniciativa para resolver o problema. Então, uma iniciativa corajosa, liderada pelo governador Mauro, nós fechamos esse grande compromisso, né, de assumir essa rodovia e fazer. Eu acredito que nós temos 8 anos de prazo para fazer, pelo contrato que nós fizemos, mas nós vamos fazer em 4 anos. Né? Mais 2 anos de obra, vai estar toda ela duplicada, uma autoestrada com todas as obras de arte, viadutos, acessos, travessias urbanas e tudo que precisa fazer para que seja uma autoestrada e muito provavelmente a autoestrada mais importante do Centro-Oeste, com certeza. Quando a gente olha para o mapa de Mato Grosso e acompanha as obras, o desenvolvimento, a gente pode considerar que o estado todo ele recebeu entregas do governo do estado, ele se desenvolveu em harmonia, ou existe alguma região que o senhor aponta que ainda precisa ter um olhar mais cuidadoso? No Mato Grosso, nós temos um problema de difícil solução, um problema estrutural, que são os municípios que foram povoados, que surgiram por atividades do extrativismo, garimpo ou madeira. Esses municípios têm uma dificuldade estrutural mesmo. Então, cabe ao Estado, né, arrecadar de todos, que o Estado somos todos nós, e canalizar recursos para melhorar a vida da população desses municípios que não têm esse dinamismo econômico. Nós estamos fazendo isso através da educação, né, levando cada vez mais escolas atrativas. Nós não construímos mais escola do padrão de antigamente. Todas as escolas que nós construímos são escolas com no mínimo 20 salas de aula, ar-condicionado em todas as salas de aula, cozinha industrial, refeitório, ginásio de esporte, piscina semiolímpica. Isso para mostrar e para atrair para as escolas a comunidade, para que o povo dos bairros, né, as comunidades dos bairros, desenvolvam um sentimento de pertencimento, que por alguma razão nós perdemos isso. E nós estamos, então, fazendo a escola para ser um centro atrativo de educação, cultura, esporte e lazer, para que nos finais de semana também as comunidades entrem para dentro, participem e se sintam dono da escola. Nós precisamos cultivar isso. O senhor é filho de educadora? Minha mãe foi alfabetizadora, minha mãe foi embora esse ano com 95 anos. Foi alfabetizadora, professora, lá no Rio Grande do Sul, desde os 14 anos de idade. Nossa. Ela alfabetizou muita gente. E eu estudei em escola pública também, estudei numa brisoleta, chamada brisoleta, né? Fiz o primário, fiz o ensino fundamental, e com 14 anos eu resolvi parar de estudar e fui trabalhar. Tinha muita pressa, achava que ia demorar muito ainda e eu não queria depender da minha mãe, do meu pai, né, que é uma família numerosa e todos os filhos. São quantos irmãos?
Nossa mãe teve 10 filhos. Hoje nós somos em 6 filhos aqui nesse plano. 4 já se foram. Mas todos autodidatas, todos saíram de casa formados pela dona Margarida. Só uma fez faculdade, que foi a mais nova. Os demais, todos aprenderam com os exemplos do pai e da mãe e a vida, o que a vida nos ensinou no trabalho, né? Esse compromisso com a educação tem, né, um lugar especial aí dentro do coração. Muito. Eu, quando fui eleito a primeira vez prefeito em Lucas, né, em 96, eu visitava muitas escolas e eu falei, tipo, nós vamos mudar o jeito de fazer escola. As escolas públicas têm que ser os ambientes mais agradáveis da cidade, porque só assim as escolas vão ter valor, né? E começamos a construir escolas bem concebidas do ponto de vista arquitetônico, com todos os equipamentos que eu citei aqui. Nós temos em todas as escolas lá piscinas desde 98, 99, quer dizer, são 25 anos atrás nós já tínhamos. Então nós fizemos, e não só a escola, né, não é só a estrutura, qualificação continuada dos professores, a qualificação dos professores, valorização dos professores. Nós fizemos um modelo diferente da educação lá que deu muito certo. Hoje nós temos milhares, centenas com certeza de empreendedores, autônomos, empresários, que se fizeram o ensino básico na escola pública e se tornaram grandes empresários de sucesso. Isso me orgulha muito, sempre quando eu encontro pessoas. Aqui em Cuiabá mesmo tem uma dezena deles que são executivos de empresas aqui, e que às vezes eu encontro aqui e ali e falam, eu fui aluno da Escola Olavo Bilac, eu fui aluno da Érico Veríssimo. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeito. O senhor é um defensor do sistema da escola militar também. O senhor chegou a dizer que o senhor apoia que seja ampliada o sistema de escola militar em Mato Grosso. Por quê? Olha só. Primeiro porque os números que nós temos nos testes recentes, inclusive no IDEB, os melhores indicadores são das escolas militares. Segundo que eu recebo todos os prefeitos do estado de Mato Grosso, com vereadores junto, primeira-dama, e todos eles pedem, o meu povo lá quer transformar a escola em cívico-militar, que nós criamos esse dispositivo da escola cívico-militar, que é um pouco diferente da escola exclusivamente militar, que a gestão privada, a gestão é normal da escola e os policiais da reserva participam da gestão apenas para implementar civismo, disciplina, respeito, né, hierarquia, valores que se perderam ao longo dos anos e que a gente já não via mais na escola pública. E esses valores somados e aplicados no dia a dia produzem uma geração de alunos melhores, né? Disciplinados, que sabem respeitar, amor à pátria, que é fundamental que nós tenhamos e cultivemos isso, né? É fundamental. A gente fazia isso, como eu falei, desde antes da virada do milênio, lá na minha cidade. Cantar o hino nacional todo dia. Nós precisamos aumentar esse movimento de civismo, sem radicalismo. Mas o Brasil é nosso, nós precisamos desenvolver esse sentimento para que a gente realmente incorpore isso e passe a ser um valor fundamental da nossa vida, das nossas famílias e da nossa sociedade. Se sentir pertencido e ter orgulho da pátria onde estamos inseridos. Isso aí. Isso é... País nenhum vai para frente sem que os seus habitantes, no caso nós precisamos unir o Brasil em torno
desse dever fundamental do ser humano, que é honrar sua pátria. Que não interfere na questão da acolhida com os imigrantes, porque Mato Grosso vive, né, esse momento também de imigrantes chegando de outros países. Não interfere em nada, são princípios fundamentais para a esquerda, para a direita, para o centro. Isso não é uma questão política. E por muito tempo foi desprezado esses valores. Não quero aqui culpar ninguém, não, mas nós tivemos uma depreciação do ensino público enorme, porque os pais e mães que tinham, né, nós já estamos mudando isso, tinham as condições mínimas para matricular o filho na escola privada, faziam isso, inclusive se privando de outras coisas, porque se sentiam seguro matriculando o filho na escola privada. O que nós estamos fazendo agora e mostrando na prática, que nesse novo modelo de escola que nós estamos fazendo, é que os pais e mães têm orgulho de ter os filhos nessas escolas. Então nós temos que ter e podemos ter essas escolas para todos os nossos alunos. Isso é criar valor na educação. O ambiente escolar é um dos pilares da educação pública. Esse modelo, na sua avaliação, esse modelo escolar, ele também seria, digamos, uma medida para que se combata, se iniba o avanço do crime? Sem dúvida. Justamente por estar aí as crianças, os adolescentes? Sem dúvida. A disciplina, o controle, né? a hierarquia, o respeito, inibe essa criatividade de muitos jovens achar que podem tomar conta dos ambientes e fazer o que querem, né? Tudo tem limite, né? O meu direito vai até o teu direito, e a gente tem que conviver com normas, com regras claras, e se respeitar. Eu acho que nós vamos... A grande mudança, inclusive de combate ao crime organizado, a grande mudança que nós vamos promover, nós temos pressa, o governo do Mauro, que eu ajudo, tem pressa. Nós estamos lançando agora edital para construir 30 novas escolas desse padrão. Então vamos lá, 30 vezes 1.600 alunos, são 3 vezes 6, 18, 48 mil alunos, a partir do ano que vem, vão frequentar essas novas escolas. E a maioria delas é nas cidades polos, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Tangará, Sinop. É o novo modelo de ensino, né? Escola pública de valor, para que os pais, quando encostam o carro para levar o filho, ou mandem o filho eles vão ter a satisfação e a segurança de estar mandando o filho para uma escola digna, com um quadro de professores qualificados, motivados, que nós estamos premiando os professores pelo desempenho, né? Então, eu tenho certeza que nós iniciamos uma trajetória muito virtuosa na educação. Isso precisa tempo, né? Nós começamos há 7 anos, as dificuldades, como eu falei, nos 2 primeiros anos, não tinha dinheiro para reformar uma escola, não tinha. Eu me lembro que eu discutia com o Mauro o orçamento para a gente separar um pouquinho para poder tirar aquelas escolinhas de latas. Lembro. Não tinha essa fama, o Mato Grosso teve essa fama de sustentar a escola de lata, né? Nós conseguimos já no primeiro ano nos livrar delas. Mas era muito, muito pouco recurso, muita dificuldade. Então, nós estamos numa marcha cada vez mais acelerada para universalizar esse ensino médio, para qualificar também os alunos, né? Em todos os rincões do estado de Mato Grosso. Ensino técnico, tecnológico. Técnico. Vamos inserir a partir do ano que vem. Já temos umas 30 escolas que já têm ensino técnico, parcerias que nós fizemos com a FEComércio, com o Senai. A meta é, nos próximos 4, 5 anos, universalizar. Todo o ensino médio do estado de Mato Grosso vai ter ensino técnico para formar o jovem, para que ele possa acessar o mercado de trabalho, começar a ganhar, ter sua renda e, enfim. Só a educação liberta.
Fora da educação. Paulo Freire, né? A educação, né? Só a educação liberta, e fora da educação não tem salvação. O senhor citando, né, a questão do avanço das facções criminosas, nós temos em discussão, até o Coronel Assis é o relator dessa proposta de emenda à Constituição, da redução da maioridade penal para 16 anos para crimes hediondos praticados pelo jovem de 16 aos 18 anos, considerando que é uma faixa muito vulnerável, para que as facções eles peguem aqueles jovens e coloquem na ponta da prática do crime, porque nós temos, né, a punibilidade ainda de ato infracional. O que o senhor pensa sobre isso? Isso vai impactar de alguma forma? Eu penso que nós precisamos realmente fazer uma reforma. A diminuição da idade, eu sou de acordo, porque o jovem de 16 anos já sabe muito hoje em dia, já tem muita informação, e não tem por que permitir que, por ter apenas 16 anos, possa praticar crime hediondo. E o Código Penal e a Lei de Execução Penal passou da hora do Brasil revisar isso, estabelecer penas mais duras, fazer com que todo mundo tenha medo da lei. Todo mundo precisa ter medo do Estado. O Estado tem que ser rigoroso, porque senão o Estado paralelo se cria, como está se criando no Brasil, infelizmente. Existem até mesmo projetos de lei, discussão no Congresso, para que os governadores tenham mais liberdade em seus estados e possam, de alguma forma, legislar, né, não executivo, mas legislativo, em assuntos que são complexos, mas que têm um contexto diferenciado. Isso também auxiliaria? O Brasil é talvez a segunda democracia do mundo hoje, né? Só perdendo para os Estados Unidos. Mas se você olhar países semelhantes, democracias semelhantes, os estados têm muito mais autonomia. São muitas diferenças entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. São quase países diferentes. Somos muito diferentes. É tudo muito diferente. Então não tem por que as leis serem as mesmas para o Rio Grande do Sul e para o Rio Grande do Norte. Não tem por que as leis para o Mato Grosso serem as mesmas das leis do Rio de Janeiro, que é litoral. Nós temos muitas diferenças, temos peculiaridades, e já passou da hora de aumentar a autonomia dos estados. Porque aumentando a autonomia dos estados, o governador em exercício, o governador, no seu tempo, com a Assembleia Legislativa, pode atender mais rapidamente os clamores da sociedade, coisa que hoje nós não podemos fazer, nós dependemos de Brasília, né? Então, eu acredito muito, sim, que com essa nova legislatura, novo Senado que nós vamos eleger o ano que vem, a nova Câmara de Deputados, nós vamos avançar para ser uma república federativa mais flexível, mais democrática, delegando autonomia para os estados e responsabilidade, porque a responsabilidade nós já temos. O que nós não temos é a autonomia de definir as normas, as regras que nós queremos e que nós precisamos de acordo com as nossas necessidades. Na sua avaliação, o cumprimento de pena dos líderes de facção deveria ser mais rigoroso? Deveria ser mais rigoroso. Porque o que é muito frouxo? Porque é de dentro da prisão que os líderes chefiam as atividades aí para fora, né? Isso já ficou provado. Nós temos um exemplo aqui de prisão de isolamento completo, e eu sou favorável, sim, ao criminoso contumaz, líder de facção, que seja isolado completamente, para que ele não tenha poder de articular e de produzir crimes lá fora. Todas essas mudanças dependem muito aí de uma renovação, né, política e uma renovação no Senado também, né? A gente vê o governador Mauro Mendes, provavelmente vai ser candidato, ele ainda não disse, mas ele é uma das figuras políticas aí, de uma das autoridades que defende muito o endurecimento das leis. Eu acredito que se o Mauro for senador,
ele vai ser um senador que vai se destacar no Brasil. Ele tem muito claro todos esses problemas que ele vive como governador, que nós vivemos como Estado, né, e dependemos de Brasília, e ele vive indignado com isso. E nós assumimos junto essa indignação. Então, eu acredito que o Mauro, no Senado, ele vai ser um protagonista das reformas essenciais que o Brasil precisa para avançar. E trazendo, né, a questão, né, da eleição, toda essa composição, governador, a pretensão, né, ao cargo de governador do estado de Mato Grosso, as alianças, nós temos um estado que ele tem uma predominância da direita, mas a direita também está apontando vários nomes. Isso não dividiria os eleitores? Como que o senhor analisa esse tabuleiro político e como está essa composição? Claro, no que o senhor puder nos falar aqui. Nós estamos no dia 16 de setembro de 2025. De 25. A eleição vai ser no dia 3 de outubro de 26. É mais de um ano daqui até lá. Eu estou fazendo o dever de casa. Eu estou trabalhando, como foi desde o primeiro dia do governo do Mauro, atendendo. Nossa clientela são os municípios, que são os entes federativos que se relacionam com o povo, né? Quanto mais longe do povo, pior é. Então, a função de cuidar da população é dos prefeitos e prefeitas. Ao Estado cabe fazer o que nós estamos fazendo desde o início. Nós já passamos mais de 6 bilhões, com os convênios que estamos assinando agora, 6 bilhões de reais para os municípios, para as suas necessidades. Nós nunca atrasamos repasse de saúde, de educação, de nada para os municípios. E nós atendemos os prefeitos e vereadores de maneira a entender os problemas de cada pequeno município, cada comunidade, e o governo direciona os recursos necessários para que isso chegue na ponta, chegue na população. Eu não tenho dúvida que o nosso sistema federativo ele precisa privilegiar mais os municípios. Os municípios têm que ser mais protagonistas da transformação que nós queremos. Porque quanto mais longe for o dinheiro, pior é. O dinheiro que vai a Brasília, todos nós sabemos como funciona lá, né? A gastança que é, né, o desequilíbrio fiscal gerado aí pelo governo, causa, encadeia uma série de problemas que implicam na vida de todos nós. Hoje é impossível empreender em qualquer que seja o negócio, com juro de Selic 15%, mas se você for tomar para qualquer empreendimento que queira fazer num banco, é 25%, 30%. Fica amarrado, né? Nada funciona. Nós temos hoje o governo federal é o maior concorrente da economia do Brasil. Quando ele chama para si todos os recursos e fala que paga 15% ao ano, investidor nenhum vai querer aplicar em investimento produtivo. Deixa no tesouro e o povo suando a camisa para pagar imposto, para pagar juros e nossa dívida só aumentando. Então eu acredito muito que no ano que vem, o povo brasileiro vai eleger um Senado e uma Câmara comprometida e capaz de fazer as reformas que o Brasil precisa. Se isso não acontecer, muito em breve nós vamos ver o nosso país numa situação muito ruim, porque nós estamos indo para a falência, estamos caminhando reto para a falência, do jeito que esse governo está fazendo. Na sua avaliação, então, o governo federal, digamos, está jogando contra a economia do país, seria isso? Ele age de maneira... Quando não tem responsabilidade fiscal, a gente gasta mais do que arrecada. Vamos começar pela família, em casa. Sim. Você gasta mais do que arrecada e não tem ninguém feliz. Aí já começa a saber que amanhã tem que pagar a dívida, é só confusão. O governo federal está fazendo isso. Gasta mais do que arrecada. Aumenta a dívida, né? E para poder pagar essa dívida, ele toma dinheiro. O Tesouro anuncia juros de 15% ao ano, para poder receber dinheiro de todos os investidores, pequenos, médios e grandes, para poder pagar a dívida. E por isso ele se torna um concorrente desleal
da economia, da iniciativa privada, do pequeno empreendedor, de qualquer pessoa que queira empreender. O governo federal é o nosso maior concorrente e o nosso maior inimigo nesse quesito de investir. A gente acompanha aí politicamente, o país vive aí já há alguns anos essa polarização, né? E agora que a gente está se aproximando do final desse governo, né? E a gente teve agora recentemente também a condenação do ex-presidente Bolsonaro. O senhor avalia aí que em 2026, quem que vai estar mais fortalecido, enfraquecido, a esquerda ou a direita? É difícil prever, né? Como eu falei, o Brasil é enorme, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, é muita... Mas o que eu posso, na minha visão? O presidente Bolsonaro foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e, segundo o voto do próprio Luiz Fux, que é um dos decanos lá e tecnicamente muito gabaritado, o STF é incompetente para julgar. Ele deveria ter sido julgado em primeira instância, como foi o presidente Lula. Foi na primeira instância, depois foi no TJ, Tribunal Regional, lá do Rio Grande do Sul, depois foi para o STJ, foi condenado em 3 instâncias para daí ser preso. Bolsonaro já foi julgado antecipadamente, foi preso antecipadamente. Eu não vi um tiro, eu não vi um ato de violência da parte dele, de quem está em volta dele. Ninguém viu nada, né? Isso deixa todo o povo brasileiro indignado, quem gosta de justiça, e realmente vai ter que haver, e eu acredito muito, uma pacificação no Brasil. Eu acredito que o novo presidente da República, que o povo brasileiro vai eleger, vai ser o homem ou a mulher capaz de pacificar o povo brasileiro. E a gente deixar esses extremismos de lado para poder trilhar o caminho da prosperidade e da felicidade da maioria, ou felicidade geral da nação, né? E o senhor é a favor da anistia? Eu sou a favor da anistia. Para todos, para o Bolsonaro e para todos os participantes? Eu sou a favor da anistia. Eu sou a favor da anistia, sim. Porque o que houve lá já tinha acontecido, não na mesma proporção, é claro, mas já tinha acontecido no Congresso Nacional, muitas vezes pelo MST, por exemplo. E nunca ninguém foi preso, nunca ninguém foi julgado, né? Então, procedimentos diferentes para as mesmas atitudes. Alguma coisa aí não está certa. Seria uma ditadura da toga? Não, alguma coisa aí não está certa. Eu acredito que muito em breve o Brasil se livra desse conflito, que isso é um conflito, a chama está acesa, está sendo botado gasolina nesse conflito, e ninguém ganha com isso. Está todo o Brasil perdendo. E quando o senhor disse pacificação, seria sair desses 2 polos, da direita e da esquerda, do extremismo, e encontrar um ponto em comum. Sim. O senhor é apontado pelos prefeitos embora muitas vezes o senhor não concorde com uma política, a forma como o governo federal conduz, o senhor senta para dialogar, que isso não está acima dos interesses do Estado. Mas, ao mesmo tempo, o senhor está trazendo várias reflexões a partir do que aconteceu com Bolsonaro. A diferença entre ele e o presidente Lula. As diferenças das decisões judiciais em relação aos dois, né? Mas esse é um tema que eu acredito muito que o Congresso Nacional, se não resolver agora, o próximo Congresso vai resolver. E eu tenho muita convicção de que o próximo presidente da República do Brasil vai ficar na história por ser o presidente pacificador e o presidente da prosperidade. Se o Brasil parar com essa discussão extremista, nós temos uma potência represada para crescer a 5% ao ano com muita facilidade durante muitos anos. E isso vai trazer toda a sociedade brasileira para a roda da economia, para uma vida melhor, uma distribuição de renda maior, para que todo mundo
se beneficie das oportunidades que o Brasil oferece. E como o senhor avalia a gestão do prefeito aqui em Cuiabá? É possível, com toda essa agenda, acompanhar mais de perto a gestão dos prefeitos de algumas cidades que, por exemplo, o senhor tem um histórico em Lucas, Cuiabá, onde está, né, inserido aqui? Na minha opinião, nós tivemos um grande avanço institucional em Cuiabá, que foi a vitória do Abílio, prefeito, e ele ter conseguido mudar o rumo da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Isso é um ganho extraordinário que só o tempo vai nos mostrar o quanto isso é importante. Segundo, intolerante com o mal feito. Não tem compromisso com o erro. Então, ele é muito cuidadoso e zeloso com o erário público. Isso só já é a base para Cuiabá deslanchar num ciclo de desenvolvimento com muita oportunidade para todo mundo. E nós, governo, Mauro, nós falamos muito sobre Cuiabá. Cuiabá, se depender do governo do estado, será a capital do agronegócio do mundo, porque é esse o lugar de Cuiabá. O estado de Mato Grosso vai produzir daqui 10 anos 200 milhões de toneladas. Ele vai produzir 2 vezes o que o Brasil produzia na virada do milênio. E Cuiabá é nossa capital. Esse Parque Novo Mato Grosso é um centro de inovação, de tecnologia, que vai puxar o desenvolvimento e levar Cuiabá para frente. Isso é um presente que o Mato Grosso interiorano está dando para a capital, que merece muito de Mato Grosso. De alguma maneira, Cuiabá ficou para trás. O estado foi e Cuiabá não foi tão junto assim. E nós, governo, Mauro, eu, o Abílio, nós estamos hoje alinhados, entrosados para fazer Cuiabá grande e boa para todos. Tem até uma nomenclatura que se refere, né, ao senhor, que é o fazimento. O senhor é um perfil do fazimento, é um perfil técnico. Entrevistando o Cidinho, ele até brincou com a gente que o senhor é sincero demais. E muitas vezes essa sinceridade pode causar algum rumor aí, algum ruído. Mas veja, na verdade eu sou tímido, é isso. Olha só. O meu maior problema é a timidez, que me acompanha desde a infância. E eu ainda tenho muito isso. Timidez, um pouco de dificuldade e falta de desenvoltura para me expressar. Então isso causa um pouco de impressão de que eu sou mal-humorado. Não tem nada disso. E a questão nós não temos compromisso com o erro, né? Eu tenho muito orgulho de ter, junto com o Mauro, feito essa trajetória que nós fizemos, né? Me sinto parte e se Deus quiser, né, e o povo aceitar, eu em algum momento vou me propor a dar continuidade nisso, inclusive melhorando o que for possível melhorar, porque o desafio é sempre ser melhor, né? Eu deixei Lucas, o prefeito que me sucedeu foi melhor do que eu. O outro, a sociedade vai se apropriando das conquistas e vai exigindo dos gestores que eles não retroajam, né? Então, eu tenho muito forte isso comigo. Eu não me contento e o único poder que me interessa é o poder de fazer. Não tenho nenhuma outra vontade de ter poder, a não ser o poder de fazer as coisas que o Estado pode fazer com um governo decente, um governo comprometido, um governo inteligente, que saiba definir prioridades, que saiba cuidar do erário público, né? Nessa perspectiva, quando o senhor disse dessa composição com o governador Mauro Mendes, nessa junção de esforços por Mato Grosso, o senhor se colocando como candidato a governador do estado, nessa construção do vice, o perfil desse vice, o senhor vai apontar ou a questão partidária vai ser maior?
ou não? O senhor, para compor comigo, eu preciso que o vice tenha tais características. Essa questão de vice é uma coisa que tem que deixar lá para frente, para o momento certo, né? É um momento inapropriado para falar disso, porque o momento vai demonstrar as premissas básicas para a escolha dessa pessoa aqui. Se Deus quiser, né? Vai ser o vice. A gente tem ouvido aí um burburinho de que o Fabinho poderia ser esse vice. O que é que tem de fato, o que é que tem de boato? Não, de fato não tem nada. O Fabinho é um político jovem, qualificadíssimo, um deputado, exímio deputado, como secretário da Casa Civil também, muito dedicado, muito competente. Ele tem todas as condições, é um nome muito, muito apropriado. Mas isso, decisão sobre vice, realmente não tem como fazer isso agora, né? Nós vamos fazer no momento certo e para ter o melhor desempenho possível. Voltando ali no gancho do fazimento, né, que a gente estava falando agora há pouco, qual que é a sua avaliação sobre o resultado aí das privatizações, terceirizações em serviços públicos que foram obtidas aí? Se o senhor fosse eleito, isso poderia avançar no Estado? Quais as privatizações? Me perdoe. As PPPs, as parcerias públicos-privadas, né, as terceirizações. Uhum. Nós fizemos 6.000 quilômetros de novas rodovias. Somadas aos 6.500, mais ou menos, que tinha, são uma malha de 12.500 quilômetros. Nós não temos capacidade de conservar tudo isso. O Estado está distante. Então, é natural que nós procuremos privatizar os trechos que têm mais fluxo. Nós estamos levando para a Bolsa e nós estamos desenvolvendo um programa simplificado de privatização, né, que nós chamamos de concessão caipira, né, para estimular empresários, pequenos empresários do interior do Estado, da onde estão situadas as rodovias, estimular a pequenas empresas se interessarem para fazer conserva de rodovia. Porque fazer conserva, fazendo a rodovia asfalto novo, para conservar, se você colocar logo, não deixar abrir buraco, não deixar penetrar água, é fácil. Não tem nada de alta engenharia aí que seja difícil de fazer. Então nós estamos elaborando esse plano de privatização simplificado para que os concessionários, de preferência locais aqui do Estado, tenham interesse, né, e façam a conserva, a sinalização, basicamente deixar a estrada em condições para as pessoas transitar com segurança. Uhum. O senhor também tem feito aí algumas viagens internacionais e atuado diretamente aí nesses relacionamentos de Mato Grosso com outros países, outras oportunidades de investimento, de crescimento. Quais seriam os setores que Mato Grosso está próspero a desenvolver? Quando o Mauro não pode, em alguns compromissos, ele me pede para representar o Estado, né? Nessa última viagem, nós visitamos um grupo de investidores que estão investindo aqui já na FS Bioenergia, que é uma das grandes do etanol de milho, uhum. E que lá o Bruce, que é o presidente lá do fundo, deve vir para cá nos próximos dias. Nós já anunciou lá 11 bilhões de reais de investimentos em novas unidades de esmagamento de milho, né? O Mato Grosseano produziu 55 milhões de toneladas de milho. E o pior negócio que tem para todos nós é vender o milho em grão ou exportar milho em grão. Não agrega nada, não deixa riqueza nenhuma, estraga as estradas, porque é bastante piso, estraga as estradas. E é um movimento que, na nossa opinião, é um movimento neutro. Nós podemos fazer desse grande volume de milho riqueza e deixar essa parte dessa riqueza circulando nas bases, né? Essas novas usinas de etanol de milho fazem isso. Primeiro, consomem muita biomassa, geram energia, geralmente o dobro do que consome. Aí
o excedente, coloca na rede e vende a energia. O milho entra numa porta da recepção valendo R$600 a tonelada. No outro dia, ele sai na porta da expedição valendo R$2.000 a tonelada, porque foi extraído 450 litros de etanol, foi extraído 300 quilos de DGS de alta proteína, 45% de proteína, e essa agregação de valor se dá aqui dentro do estado, na cidade onde está instalada essa fábrica. Nós queremos multiplicar. Agora, recentemente, a MAGE e Mais em Paz anunciaram também a construção de mais 2 usinas. Nós queremos transformar todo o nosso milho excedente nesse sistema de agregação de valor. Mas não é só isso. Tem a indústria da carne, né, de frango, suíno, bovino, que também, com essa transformação do milho, isso nós vimos lá nos Estados Unidos, é uma consequência automática, né, a produção de frango, suíno e bovino, que nós vamos industrializar também e vender por um alto valor agregado, e com isso, ao invés de sair grandes volumes e essa fila intermitente de caminhões carregados de milho, vai sair furgões, câmaras frias, com produtos de 10 vezes mais valor do que uma carga de carne processada, vale 10 vezes mais do que uma carga de milho. Então, em vez de ser 10 caminhões, nós vamos ter um caminhão levando o mesmo valor. E o valor dessa agregação ficou na base. Eu cito aqui Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, que eu pude participar e fui um dos protagonistas da revolução que aconteceu lá. Foi isso. Nós produzimos lá 7 milhões de toneladas de soja e milho e industrializamos hoje 8 milhões de toneladas. A gente industrializa tudo que produz. Então, a agregação de valor é muito grande, o movimento econômico nas cidades são muito grandes, os empregos são de qualidade, é tudo emprego, essas indústrias funcionam com alta tecnologia, então demandam técnicos qualificados, e assim nós vamos melhorar a vida do nosso povo, melhorando a qualidade dos empregos. A cadeia produtiva como um todo prospera. Prospera. E o povo sente lá na ponta. E a construção de casas, né, é mais uso dos serviços, é mais uso dos bens de consumo, enfim. É a roda da economia girando, e nisso o Estado arrecada, né? Arrecada. E nós temos a obrigação de fazer essa arrecadação e a destinação correta. Foi isso que foi feito a partir do governo Mauro. Nós fizemos isso em grande escala, e é por isso que Mato Grosso está tomando essa outra forma, que todo mundo percebe. Por onde você vai, as pessoas percebem que as coisas estão mudando, estão evoluindo. Né? Agora nós temos que levar o povo junto, isso é uma responsabilidade que nós temos. Né? E como é que nós vamos fazer isso? Educação. Educação e qualificação. Esse vai ser o maior foco dos próximos 10 anos aí, de qualquer governo que seja. Né? Se eu for, pode ter certeza que eu vou fazer com devoção e com muita eficiência. Nós estamos prestes a viver, então, aí um grande boom econômico no Estado. Vamos ver. Já estamos vivendo. Iniciamos, né? Já estamos vivendo. Mas tem muito para acontecer nos próximos 10, 15 anos, apesar dos juros do Banco Central, do governo brasileiro, né, de 15%. Que tudo isso que está sendo feito com recursos tomados em dólar. Em dólar. Uhum. Se for pegar financiamento aqui dentro, ninguém faz nada. Tá certo. Satisfeita, Ana? Sim, por enquanto, porque a gente faria entrevistas com vários temas e por São horas. vários, Eu agradeço, né? a gente Vários agradece temas. muito a sua presença aqui Eu que conosco. agradeço, é uma satisfação. Vice-governador, fica o presente da casa. Márcia, muito obrigado. E fica Márcia, aberto espaço para suas considerações finais, Muito algum obrigado. assunto que a gente não tenha colocado em pauta aqui. Não, só agradecer você, Márcia, e a Ana, né? Dizer que foi uma alegria falar com vocês. E tenho certeza que nós estamos no caminho certo. E há de nossa parte, tanto do Mauro quanto eu sempre falo o nome dele, porque a gente está junto, né? E tinha muita gente que apostava que nós íamos nos desentender em algum momento. Sim, uma parceria já... Muita gente apostava desde o início. Mas sempre
sempre o sentimento maior, tanto dele quanto o meu, foi o Mato Grosso. Nós viemos para servir Mato Grosso. Vamos fazer isso. Nas horas que a gente não está de bom humor, a gente fica longe um pouco e depois retoma. Mas foram 7 anos, quase 7 anos, de parceria, muito trabalho e muito resultado. Isso me deixa muito feliz. Obrigada, Ana, e a todos que nos acompanharam até aqui.